Política, com Rosiane Carvalho. 8h29, Rosiane Carvalho conosco e as informações de política. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. A gente começa a coluna de hoje trazendo algumas novidades da Justiça Eleitoral, é isso? Arthur, novidades na Justiça Eleitoral, você vê que a campanha ela anda meio morta, né? A gente tem falado isso aqui, já acho que é a terceira vez que a gente toca nesse assunto. Não há ainda, por parte dos candidatos, por parte dos eleitores, uma engrenagem assim que a gente percebe de engajamento, né, dos eleitores nessa disputa eleitoral. Há uma ou outra manifestação, sim, que tem motivado representações na Justiça Eleitoral, aquela movimentação que geralmente a gente vê muito intensa quando começa a campanha eleitoral. O que eu percebo é que há mais, e até um sintoma, né, dessa eleição de pandemia e do momento da internet, há mais reclamações, representações contra propaganda irregular, ou de inserção, de TV, coisas mais formais, e também relacionadas a sites informativos em que os candidatos reclamam que há deturpação, fake news, né, uma série de outras situações que são prejudiciais à campanha deles e irregulares publicadas nesses ambientes, né? Acho que o maior, pelo que eu percebi, e apurei, o maior número de representações foram apresentados pelas candidaturas do Amazonino Mendes e do Davi Almeida, que são dois nomes que figuram ali como os dois líderes, né, nas pesquisas. Amazonino muito distanciado do Davi Almeida, e o Davi aparece em segundo lugar nas pesquisas da maioria dos institutos que foi divulgado até hoje. Então, eles são os que reclamam mais, portanto, devem ser os mais atacados nesses ambientes, né? E também há outro dado, a campanha dos dois é que conta com dois importantes escritórios jurídicos, né, da área eleitoral aqui. O Amazonino Mendes tem aí na campanha dele o escritório do Yuri Dantas, e o do Davi, do Marco Aurélio Choi e do Daniel Nogueira, né, que são extremamente ativos, né, em movimentar a justiça eleitoral em período de campanha. Eu acho também que tem dois dados aí importantes, né? Além do que a gente acabou de falar, que são os mais atacados, os dois nomes que estão na frente são os mais atacados, a gente percebe que esse recurso da internet, ele está sendo mais usado pelos candidatos para movimentar essa campanha, e é o recurso que a gente pode dizer obscuro, né? Movimentar ambientes que são considerados ou se apresentam como informativos para atacar os adversários. Eu acho que há uma configuração interessante a ser percebida mais claramente nessa eleição. Essas são as maiorias das representações que estão hoje chegando lá no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Um exemplo, só para citar rapidamente, foi um trecho do que foi editado da entrevista do Amazonino Mendes na Band News, que circulou, viralizou, foi usado por vários locais, e locais também ditos como informativos, aquele vídeo editado que a campanha do Amazonino Mendes considera que há uma truncagem de informação para denegrir, né, para colocar ali ele numa situação muito complicada, né, tentando colocar ele como incapaz, né. O Alberto Neto, o candidato do Republicanos, também entrou com uma representação aí em relação àquele caso do furto ao ônibus, que ele reagiu, puxou a arma lá, sacou a arma, enfim, aquilo ali pegou muito mal para ele, né? E depois disso houve uma série de vídeos feitos pelo vice, né, do Coronel Menezes, e aí a campanha do Alberto Neto movimentou a Justiça Eleitoral para tentar tirar do ar os vídeos que foram enviados aí pelas redes sociais, colocados em vários ambientes, do vice do Coronel Menezes, que ele considera que há informações que não são verídicas. E, Rose, a gente tem aqui também um outro assunto, porque há uma disputa paralela à Prefeitura de Manaus, que é a disputa pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro, né? Como é que está essa briga? É verdade, você destacou bem, a gente percebe também que acho que isso é o que mais
tem sobrado aí nas declarações mais ríspidas, né, nas entrevistas, sobretudo nos candidatos da direita, né, o fator Bolsonaro. A gente viu disputa por selfie com os filhos do presidente há umas 2 semanas, você lembra? O Coronel Menezes foi à noite lá no aeroporto, tirou uma selfie com o Flávio e com o Eduardo Bolsonaro, e no outro dia o capitão Alberto Neto também participou de uma agenda deles, lá numa visita a uma comunidade indígena, acho que os dois sem máscara, nem lembro, que foi até criticado na imprensa nacional, mas fez também uma selfie com o filho do presidente Bolsonaro, né? Bom, Arthur, o jornal A Crítica divulgou uma informação no início da semana, dando conta de uma possível agenda do presidente aqui no Amazonas, relacionada aí a uma programação de turismo, né? Agora, essa possível visita do presidente é programada para 10 dias antes da eleição, né? Ela está prevista para 10 dias antes da eleição. Ela não está confirmada ainda, pelo que eu pude apurar, mas há sim uma tratativa para que ele esteja aqui em Manaus, né, no Amazonas, no dia 6 de novembro. Você veja, 6 de novembro, a eleição sendo dia 15, né, de novembro, ela acontece aí dentro daquele período em que na live da semana passada o presidente disse que 10 dias antes da eleição ele ia se manifestar publicamente, diretamente em favor de alguns candidatos que ele apoia. E aí ele vem na quinta passada em uma sequência de lives e de declarações, dando indicação que o apoio dele aqui em Manaus é do Coronel Menezes. Claro que isso movimentou bastante, acirrou bastante aí os ânimos, né? Tanto da direita quanto do centro também. O presidente tem 4 candidatos aqui que se declaram bolsonaristas, né? Que além do Menezes tem o Chico Preto, tem o Romero, né, Reis, do Partido Novo, e tem também o capitão Alberto Neto. Acho que a maior disputa está entre esses dois, aí, o Alberto Neto e o Menezes, né? Mas há candidaturas de centro que também tem partidos, né, que estão no arco de aliança, na base do governo Bolsonaro, como é o PSD, do Ricardo Nicolau, e também o Podemos, do Amazonino Mendes, né? Então, assim, isso tem mexido com o ânimo de todos eles. A maioria deles deram declarações durante as nossas entrevistas na Band a esse respeito, né? O Romero Reis, por exemplo, disse que não era normal usar o presidente como muleta, né? Ele não acha que isso seja bom, né? O capitão Alberto Neto também não queria surfar na onda do presidente, que Manaus precisava de propostas, né? E por aí vai, né? O Chico Preto disse que não se rebaixaria a este ponto, que ele é Bolsonaro, mas não se rebaixa a esse ponto. Eu falei com o Wilker Barreto também. Ele disse que o Podemos considera a candidatura da Amazonina uma prioridade, né, dentre as capitais, com maior chance, né, de vitória entre as capitais do país. Que ele é Bolsonaro, o partido apoia Bolsonaro, mas ele acredita que não deve, né, o presidente não deve se entrar na disputa eleitoral. A mesma opinião tem o senador Omar Aziz. Ele diz que o presidente precisa tem importância, mas que a eleição municipal é decidida pelas pessoas que moram e vivem na cidade. Ele citou até exemplo da época que ele era governador, e se eu ia lá na cidade 3, 4 vezes ao ano, passava 4 horas lá, e como é que eu ia lá e dizer quem aquela pessoa deveria votar? Uma pessoa que nasceu na cidade, conhece muito bem quem são os candidatos, conhece a família, conhece o comportamento e tudo mais, né? Então, a população da cidade é que deve escolher. Então, você vê que, de forma geral, esses aliados do presidente ou os bolsonaristas, eles não vão para o confronto com o presidente Bolsonaro, na crítica em relação à postura que o presidente tem adotado a respeito da Prefeitura de Manaus. No entanto, claro, devem torcer para que ele não se meta, né? O professor Afrânio Soares, que é presidente do Instituto de Pesquisa da Action, ele tem mantido uma opinião a respeito do apoio do Bolsonaro, que ele é um excelente cabo eleitoral em função do índice de aprovação dele aqui em Manaus, mas que esse joguinho de palavras não resolve para ninguém, né? Ele teria que realmente vir aqui e mostrar para as pessoas quem é o candidato dele. E aí, em função de tudo isso, essa possível vinda do Bolsonaro no dia 6 que criou toda essa expectativa. Eu apurei, Arthur, também, que o vice-presidente Mourão também pode aparecer aqui por Manaus.
entre o dia 5 e o dia 6 de novembro. Então, eu acho que essas duas possíveis agendas podem movimentar bastante a disputa eleitoral ainda antes do primeiro turno. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia. Bom dia.